Sejam bem-vindos a mais um OneCast, o podcast aqui do One Ministério. Estou mais uma vez aqui com o pastor Flávio, da Dunamis House. Isso aí. Muito bem-vindo, Flávio. Obrigado, Lucas. Estamos muito felizes por estar aqui nesse tempo com o One com vocês. Amém, que bom. E hoje estou junto com o Flávio aqui, a gente quer conversar um pouquinho sobre transições e processos de Deus na nossa vida para entender os momentos e fases, né? O pastor Flávio, na verdade, foi vários anos pastor de juventude aqui em Curitiba, na comunidade cristã de Curitiba, e agora, mais recentemente, tem vivido uma transição muito grande na vida, abençoado pela sua igreja, para abrir uma nova igreja num outro bairro da cidade, com várias pessoas participando, e Deus já tem abençoado. E a gente queria entender um pouquinho mais esse processo. Como é que foi na tua vida, Flávio, esse processo de Deus, de entendimento nessa transição? Até porque quando a gente fala de transição e processo de Deus, a gente não fala só sobre transição com relação à igreja, como é o teu caso, mas para quem está nos ouvindo, para qualquer transição, seja a mudança de um curso, seja uma mudança de trabalho, seja alguma questão na família, e a gente poder entender esses processos para poder abençoar a gente hoje aí também nesse podcast. Legal, Lucas. Então, acho que vamos ter bastante coisa para conversar. Acho que assim, o primeiro ponto sobre transição, você nunca deve fazer uma transição porque você está com desgosto. Amém. Esse é o primeiro coisa. Nós estamos lidando com uma geração que... Primeiro resolve. Se for, depois você vai pensar se vai precisar ou não fazer daí, né? Isso. Diz que o melhor momento de você tomar uma decisão não é quando você está frustrado. Não é, com certeza. Né? Então, nós vivemos numa geração que está vindo agora, que tem por hábito ficar pouco tempo em locais de trabalho e ganhando experiência. Então... E a geração passada era o contrário. É o contrário. Fazia vida numa empresa, né? Fazia vida numa empresa. Então a gente está com o pé nas duas gerações. E isso é muito saudável porque você pode obter o melhor das duas. Então, assim, transição não deve ser feito porque você está frustrado com alguém, você brigou com uma pessoa, você... Tá desgostoso. né? Você se acha melhor do que as outras pessoas. Então, a minha história é a seguinte. Eu aceitei Jesus nos anos 90 na comunidade cristã de Curitiba, fui batizado lá, discipulado, comecei a trabalhar na comunidade cristã de Curitiba. Eu abri mão, da época eu era professor, abri mão de todos os meus trabalhos que eu tinha dando aula, abri mão para trabalhar na igreja. Então não fui trabalhar na igreja por dinheiro, não fui trabalhar na igreja por algo assim, mas porque eu sentia que Deus tinha algo para mim nesse sentido. Fiz Instituto Bíblico na comunidade cristã de Curitiba, casei na comunidade cristã, fui ordenado pastor, fiz parte do presbitério, que é a diretoria da igreja, e nunca tive... e ainda mais, em 2017 construí, entrei para morar na minha casa, que ficava praticamente 4 quadras. Que é bem pertinho lá mesmo que eu já... 4 quadras da igreja. E a pé, muitas vezes, com as minhas filhas. Tudo certo, eu fiz para isso. Então, eu estava feliz com tudo aquilo que eu estava passando. E Deus resolveu apontar para algo diferente. E imediatamente, quando eu comecei a perceber isso, eu procurei o meu pastor. Então, muito legal na transição é você ser transparente. Essa honra também. Exato. Porque senão a gente puxa um amigo aqui e a gente começa a conversar com ele sobre, às vezes, até coisas que Deus está falando. Mas a gente não fala com quem a gente tem aliança. Sim. E é um perigo esse negócio de você ficar buscando segundas opiniões, porque você vai influenciando também pessoas, quando você, na verdade, precisa primeiro buscar em Deus, Exato. Tendo aquilo que você está entendendo em Deus, buscar quem são as pessoas que você precisa honrar realmente, como no teu caso, o teu próprio pastor, né? Exato. Então, como você falou, fui pastor de jovens por praticamente 12 anos. Se for contar de gerações, uns 15. Se for trabalhando com jovens, praticamente 20 anos. Então, a gente sempre teve assim, um coração de honrar, de servir. Então, quando no meio desse contexto, vamos dizer assim, old school, num lugar, não sair mais e tal... Construir a minha vida lá, tá estabilizado, perto da igreja, morando perto da igreja. E eu comecei a perceber que Deus estava trazendo algumas impressões que me levavam ao entendimento de que o meu tempo na CCC, ali como parte
integrante da equipe pastoral, parecia que estava tendo uma movimentação. Então eu procurei o meu pastor e eu falei, pastor, eu estou tendo algumas impressões. Eu não construí minha vida para isso, mas eu estou tendo algumas impressões que eu preciso te falar. A primeira, eu estava aqui no culto e eu senti o Espírito Santo falando comigo, você precisa se despedir do seu pai. E aquilo me... Nossa. Aquilo me trouxe, porque assim, o pastor Luiz foi meu pai espiritual. Ele me batizou. Lá nos anos 90, ele me batizou. Eu comecei a andar no discipulado com ele. A gente tinha, né, uma aliança forte. E então eu entendi isso. E um outro momento, onde nós estávamos antes da pandemia, adorando a Deus, eu olhei a igreja naquela intensidade e eu percebi o Espírito Santo falando comigo. Eu estou casando você com um povo novo. E o pastor tem essa figura de ser casado com a igreja, né? Essa aliança com a igreja. E isso também me balançou. Claro. Então eu trouxe isso pro meu pastor. Nós começamos a conversar sobre isso. Nós tínhamos, na época, a supervisão de um campus da CCC. Então nós fomos caminhando para o sentido de fazer o campus uma igreja CCC. E continuamos a conversa. Isso antes a conversa começou antes da pandemia em 2020. Chegamos em julho do ano passado. O pastor Luiz falou assim, Flávio, eu sinto que você precisa começar algo novo. Que não é CCC. E aquilo foi um choque para mim. Que também não era esperado, né? Exato. Então, quando você tem um coração amargurado e você ouve uma frase dessa, você diz assim, o meu pastor, ele quer se ver livre de mim. Quando você tem um coração amargurado e você recebe o Espírito Santo falando para você, você precisa se despedir do seu pai, eu estou casando você com um povo novo. O teu coração vai dizer assim, essa igreja não serve mais, esse pastor não serve mais. Mas quando você tem um coração em Deus de honra, você diz assim, Senhor, eu sempre tentei fazer o certo e eu quero continuar fazendo certo agora. O que eu devo fazer? Me instrui, guia essa situação. Então... E ver o lado bom da coisa, não o lado ruim. O lado bom da coisa. E aí, nós começamos a conversar sobre isso, levamos então a situação para o presbitério, que a gente fazia parte na época. Os outros pastores disseram, olha, sim, a gente percebe que isso é algo de Deus, nós oramos a respeito. Então, você tem o sim do seu líder, do seu pastor, ou seja, do seu pai espiritual. Ele está dizendo, olha, isso é de Deus. Estava abençoando. Você tem sim dos seus conservos, o pessoal que está junto com você, na mesma mesmo linha, nível ali. mesmo nível, eles estão dizendo, olha, isso é de Deus, né? Eles vão fazer perguntas para você. Para te ajudar até, né? Entender esse processo. Exato. E você precisa... Por isso que é importante você estar bem. Porque as suas respostas não vão ser reativas. Mas vão ser, muitas vezes, vai até faltar algum conteúdo. Porque você está amadurecendo naquilo. Você está digerindo aquele processo. Exato. Ainda, né? Mas eles vão sentir sinceridade. Vão sentir que você não está escondendo nada. Então, foi isso que aconteceu. E que você não quer derrubar ninguém, nem essas coisas que, infelizmente, a gente vê acontecer em alguns lugares. Né? Exatamente. Né? O princípio do reino é um princípio de servir. Jesus é o rei que veio à terra e ele nos serviu como rei. E ele reinou como servo. Então Jesus é o nosso exemplo. Sim. Se nós então queremos segui-lo, vamos fazer como ele faz, porque dá certo. Né? Dá certo. E um incrível, na verdade, sim, coisa extraordinária que aconteceu em todo esse processo, além do sim, do amém, nós falamos com a liderança, os líderes de célula, da CCC, do campus que a gente tinha, e tudo foi fluindo. Claro, muitas perguntas, o que vai acontecer com isso? Como vai ser? Mas, com o tempo a gente vai entendendo essas respostas, mas o início ali é mais complicado. E aí vem as perguntas, Lucas, as perguntas. Né? Pastor Luiz chegou para mim e falou assim, Flávio, e o que você está pensando em fazer? Eu falei, pastor, eu estou pensando em alugar uma casa e começar uma célula. Porque... eu entendo. Sim. Né? Eu entendo. Vai começar um trabalho, né? Eu servi numa vinha, mas a vinha não é minha. Sim. Eu servi numa vinha. Né? Então, eu entendi. Aqui encerrou o processo, vamos começar de novo. Aí ele diz assim, não, Flávio, não é bem assim. Você tem herança nessa casa. Você já foi provado, você foi aprovado. Vamos perguntar para quem é do campus
quem quiser pode ir junto com você. Uau. Você tá entendendo? Pra acontecer negócio desse, tem que ser de Deus mesmo. Né? Aí você fala, uau! Né? Como isso está acontecendo? Deus está no comando, Deus está conduzindo tudo isso. Aí, E essa visão de reino da igreja local também, porque não é normal, infelizmente, né? Mas deveria ser normal, né? isso, porque se faz muitas vezes as coisas escondidas. Vamos dar um exemplo aqui, né? A gente tem um pastor A e nós somos pastores. Ao invés de eu ir falar com o pastor A, eu vou e puxo você. E a gente começa a falar e começar a criticar, eliminar isso. Que não vai trazer em nada, né? Não traz em nada. Mas se eu procuro o pastor A e eu converso com ele, reino de Deus, transparência, vida na vida, Isso. olho no olho, sabe? Sinceridade, expor as suas emoções, ouvir também de quem sabe, quem tem experiência. E aí a gente teve uma grata surpresa de que pessoas, elas disseram, olha, Deus está falando comigo, eu quero ajudar a iniciar a Dunamis House. E aí o meu pastor Luiz, também no meio de tudo isso, né? Não estou colocando as coisas agora, não em ordem cronológica, mas Sim. ele disse assim, Flávio, você pretende abrir a igreja aonde? Né? Então eu falei, da casa, né, de alugar uma casa e começar uma célula. Ele falou assim, você pretende fazer isso aonde? Eu falei, Deus, pastor, Deus colocou no meu coração um clamor por aquela região. É como o Mercês e toda aquela região ali, como uma região missionária. Só que, Lucas, nós tínhamos um campus no Mercês. Que você já estava responsável antes. Era responsável. Então, o meu pastor, ele precisou lidar com a seguinte questão. Eu tenho uma igreja, CCC, no Mercês, e eu vou liberar o meu pastor para abrir uma igreja aonde eu tenho uma igreja, e eu vou permitir com que pessoas da minha igreja sigam esse pastor que eu estou enviando, né? Enviando, né? Emancipando, vamos dizer assim, para segui-lo, e eu continuo com a igreja. E o que eu vou falar para a igreja? Então, nós continuamos com o campus no Mercês. Hoje tem um campus da CCC. Continua. No mesmo local, com outro pastor cuidando. Nós estamos no Mercês também, então nós unimos forças. E nós, né, continuamos da família CCC com autonomia, com independência. É aquilo, você tem o ônus e o bônus. Sim. Né? Fez certo, puxa, vai bem. Fez errado, é com você mesmo. Mas no meio de todo esse processo, existiu também um processo de muita prova nesse ano de 2020. E Sim. isso eu quero abrir também. Claro. Porque muitas vezes a pessoa ouve e fala, uau, deu tudo certo, deu sorte. Não. Contou aqui rapidinho, então... Né? Então, ao longo desses... Né, desde 2006 que nós fomos ordenados presbíteros, 2005 pastores, 2006 presbíteros, tal, nós precisamos lidar com muitas opiniões diferentes. E muitas vezes a gente recebia debaixo de nós críticas e muitas vezes pessoas que estavam junto conosco e às vezes até lidando nas reuniões pastorais, como não nos conheciam, nós precisamos também provar a nossa fidelidade e a nossa lealdade. Então, conhecer suas motivações. Então, em todo esse processo, nós sofremos de cima para baixo e de baixo para cima. Então, a gente foi aprendendo, dizendo assim, Deus, eu nunca quis conquistar esse espaço. O Senhor abriu essa porta. Foi me trazendo para cá, né? Foi me trazendo. Então, em tudo isso, a gente foi aprendendo em honra, servir a Deus, trabalhar para Deus. Paciência. Por exemplo... Que às vezes falta, né? Tem umas horas que é difícil, né? Vou te dar um exemplo de uma reunião. Eu saí de uma reunião pastoral uma vez muito frustrado. E a gente, numa reunião, debate ideias, né? Soluções e tal. E fiquei muito frustrado com outras opiniões que foram apresentadas. E pessoalmente com algumas pessoas que estavam lá. E eu fui orar. E aí eu comecei a pensar, mas por que eu estou frustrado se eu estou trabalhando na obra de Deus? Por que me afetou tanto, né? Exato. E eu comecei a levar isso para Deus. Eu falei assim, Deus, eu estou querendo construir um meu reino. Ao invés de participar do teu, eu estou querendo construir o meu. E querendo que as outras pessoas se amoldem à minha opinião. Tá errado isso? Errado. O Senhor não me fez assim. O Senhor me fez de uma maneira diferente. Eu preciso te conhecer, Jesus, porque eu estou magoado,
Que o padrão tá errado, né? E eu tô revoltado. Então, além de estar ressentido com as pessoas, eu tô revoltado. A tendência da próxima reunião ser um desastre É muito grande. é muito alta. Então, eu fui aprendendo isso. Não é que eu consertei de um dia para o outro, deu. Eu fui aprendendo. É um processo da nossa vida, né? Então, eu não construo o meu reino. Eu estou aqui servindo para construir o reino de Deus. E aí, no ano de 2020, eu então, aí abrindo também, porque às vezes a pessoa fala assim, deu tudo certo, é porque deu sorte, né? Deus gosta de você, mais do que de mim, você não sabe o que acontece na minha vida. 2020, nós começamos essa conversa em fevereiro, em julho, o pastor Luiz falou, olha, Flávio, eu sinto que você precisa abrir algo diferente, que não é CCC. Abrir algo novo, ok. A tensão de tudo isso era tamanha que em agosto, Lucas, em agosto eu tive uma convulsão. Nossa. Dessa convulsão, ela começou a gerar em mim um transtorno de ansiedade. E tudo estava caminhando bem. Sim, mas a pressão por tudo isso é muito grande, né? Tudo é novo, né? Novos passos é difícil, né? Aí o que você faz? Você atribui tudo isso a Deus? Você vê assim, Deus, eu estou tentando fazer tudo certo e agora eu sofro isso. Agora eu entro numa crise de ansiedade. Eu comecei a ter crise de ansiedade, coisa que eu nunca tive na minha vida. Imagina eu sentado antes de pregar, virando para minha esposa, ali depois das ofertas, dizendo assim, amor, vai apresentar os visitantes, porque eu não estou conseguindo levantar da cadeira. Eu estou num pânico aqui. Não quero estar aqui. E, tipo assim, eu não vou conseguir pregar. Eu não vou ter estrutura para falar. Eu nunca passei por isso antes. E eu estou passando por isso. E está tudo andando bem. Eu fico pensando, imagina se estava andando mal. Então, eu não posso atribuir isso do tipo, Deus, eu estou fazendo tudo certo. E olha o que o Senhor está me dando. Eu estou procurando honrar e o Senhor me permitiu ter isso. Viver esse tipo de coisa, permitiu isso. Permitiu ter esse pensamento. E agora, o que vai ser da minha vida? Eu falei sobre abrir uma igreja, estou iniciando uma igreja, tive uma convulsão, tenho agora uma crise de ansiedade. Como que eu vou sustentar a minha família? Eu posso levantar muitas coisas de revolta contra Deus. Mas as coisas não são assim. Deus vai nos forjando. Deus vai nos aperfeiçoando. É nesse lugar. E dando forças para poder passar por isso. Né? E um dia eu estava com o pastor Luiz, isso aí deve ser mais ou menos em setembro. Eu estava chorando diante dele, eu falei assim, pastor, eu decidi uma coisa, eu decidi servir a Deus. E se eu não consigo servir mais em força, eu vou servir em fraqueza. Mas eu vou servir a Deus, porque Ele me chamou. Amém. Então, quando você começa a aprender isso, que Deus nunca te trai, Deus nunca chega para você e fala assim, eu estou passando, você vai passar isso para eu fazer você sofrer, para você dar valor na vida. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso, gracioso. Então, eu tenho aprendido assim. Até hoje eu tenho uma consulta para falar com a médica, eu ainda sinto um zumbido no ouvido. Mas eu decidi, se eu não consigo servir em força, como eu servi há muito tempo, de 20 anos ali, com gerações e tal. Hoje eu estou mais velho, eu estou com 49, mas eu vou servir em fraqueza. Né? Porque digo fraco, eu sou forte. A minha força não vem de mim. A minha força vem do Senhor. Uau. Então, nesse tempo, eu percebo assim que tudo o que está acontecendo... Parece um degrau espiritual a mais até nesse processo. Né? Exato. Né? E então, a gente está passando hoje um tempo em que abrimos uma igreja numa época de pandemia, e aí eu falo assim, só Deus para ter esse senso de humor e falar assim, filho, por isso agora mesmo, né? Por isso que eu digo, se Deus decidiu acreditar em nós, vamos acreditar com Ele. Numa época de pandemia, passando por essa crise de saúde, Deus está falando assim, vai filho, vai. Eu estou abençoando. Vai, eu estou abençoando, eu vou te sustentar, não vou abandonar você, vai. Então a gente vai aprendendo a agir em fé. E então hoje nós temos, inclusive agora estamos passando num tempo como igreja, né, Lucas? Que não estamos fazendo culto presencial nem... Fechou tudo de novo, Fechou tudo de novo, online. Né? E nós somos uma igreja nova, quer dizer, nós não temos os ministérios formados. E aí a gente vê as pessoas dizendo, olha, eu tenho uma câmera, olha, eu tenho um software, olha, eu tenho um computador. Eu sei fazer isso, eu vou ajudar isso, e tal. Posso te ajudar? Olha, eu tenho algumas coisas que dá para iluminar. Outro, olha, a gente pode decorar assim. E uma coisa muito legal é que a gente está percebendo a igreja crescer
sem fazer culto. Então, nós hoje estamos, né, vendo pessoas... Toda semana tem pessoas que vão vindo, pessoas que estavam muitas vezes desviadas. Até nessa fase, né, de pandemia, nesse tempo todo que a gente está vivendo, vendo igrejas fechar, diminuir, tendo muita dificuldade, né, passar por esse tempo e ver a igreja crescendo. Que bênção, né, Flávio? É muito. Vou te contar mais uma que foi muito legal. Quando o pastor Luiz falou comigo assim, ó, vamos permitir com que o pessoal do Torre Panorâmica te siga, quem quiser e tal, vamos pedir para eles orarem. Ele também me perguntou, tá, e agora, para onde você vai? Porque antes era uma casa que você ia alugar. Agora vão ter, tipo vai assim... ter um pouco mais de gente para começar, pessoas. né? Então... O que você vai dizer para elas? Eu falei, pastor, eu vou entrar em contato com os meus amigos da região. E nesse tempo, né, no campus, eu entrei em contato com alguns pastores da região para a gente tentar promover a unidade lá, como a gente tem a Semana de Avivamento, a SDA, promover a unidade também entre os pastores da região. Então eu vou entrar em contato com eles e eu vou ver se eles têm um dia da semana que eles podem me ceder para eu me reunir com as pessoas até, né, a gente conseguir um local, para também transmitir para as pessoas um local. E eu me lembrei, Lucas, que em 2019 eu entrei em contato com um pastor que eu vi uma placa de um ministério para árabes lá na comunidade evangélica de Curitiba, que é a Prudente Moraes 274. Eu estava andando de Street View, porque eu estava tentando ligar para a igreja, não conseguia, achei a placa. Liguei, então, para o pastor que tinha o contato lá, pastor Calixto. E ele falou, olha, eu não estou mais me reunindo com os árabes porque os refugiados já chegaram e eu já consegui colocar eles... relocado. Só que o meu objetivo, quando eu tinha entrado em contato, era para promover unidade. Falar, vamos tomar um café, eu quero me apresentar como pastor, você também está no bairro e tal, vamos nos conhecer. E ele disse assim, olha, o Kiko, que é o pastor da comunidade evangélica, ele não está se reunindo mais no templo, ele está se reunindo na chácara. E eu, né, ele me cedeu para utilizar aqui com os árabes, e aí, né, como contei a história, ele não estava fazendo mais o culto. Ok. Ponto final. Falei, bom, como ele está em 4 Barras, eu estou aqui, eu estou tentando fazer um café com o pessoal aqui da região, né? Então, hoje não faz sentido, né, promover algo assim, já que a gente, como SDA, promove isso, né, na região metropolitana. E aí, mudou 2020, pum, lembrei, falei, vou ligar para o Kiko. Aí liguei para o pastor Kiko, e ele falou, Flávio, né, que bom, me lembro de você, sim, a gente conversou, a gente já se conhecia. Eu perguntei para ele se eu podia, né, locar o espaço. Ele falou, que isso, irmão? Que local o quê? Quando que você precisa? Eu posso ceder para você. Nossa. Eu falei assim, uau. Olha só um negócio desse, né? Uau. Eu tive procurando locais quando estava no campus. Eu lembro de conversar algumas vezes até ainda. E não achava. E de repente uma ligação, Deus abre. Né? E ele falou, não, o irmão faz aí uma oferta. Porque o irmão está começando e tal, aí não tem custo nada. Aí eu perguntei, olha, é possível no domingo de manhã? Ele falou, claro, é possível, porque eu estou me reunindo aqui no... Horário nobre ainda? Não. Horário nobre. Eu estou me reunindo aqui na chácara e tal. E eu falei, olha, pastor, quando você precisar do tempo novamente, me avisa, porque a gente né, se realoca. Não quer ser um peso, né? Não quer ser um peso. E está sendo algo extraordinário, porque assim, Deus abriu a porta de um local, né? Deus abriu a porta, né, de um povo, para um povo vir, e nós continuamos fazendo aquilo que nós pregamos na cidade sobre manter a unidade. Amém. Então, mantenha a unidade com o meu pastor sênior, mantenha a unidade na igreja, na cidade. Com as igrejas próximas. Com as igrejas próximas, e hoje a gente tem, né, esse resultado. Então, nunca decida por revolta, decida porque... E muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente está esperando. Sim. Mas elas não saíram fora do controle de Deus. Deus está nos preparando. Né? Então, assim, que isso seja uma mensagem para a nossa vida. Claro. Né? Que possa ter abençoado e, enfim, que a gente possa ser igreja dessa forma. Amém. Porque o reino de Deus é um reino de honra. Sim. Né? E não de revolta. Não, e quando a gente vê todo o processo que você passou, com certeza se a gente pudesse, né, olhando para trás o que você passou, tem coisas que a gente talvez fala, isso aqui não precisava. Exato. Isso aqui sim, isso aqui não e tal. Exato. Mas quando a gente vê, quando Deus faz as coisas, Ele faz por completo,
né? Mesmo na fraqueza, dando força, mesmo num momento difícil, ele abrindo portas que a gente nem espera muitas vezes acontecer, a gente vê essa graça dele de uma maneira tão forte na nossa vida. Cara, eu preciso começar a andar mais no espírito realmente do que ficar tentando resolver a minha vida ou as transições que eu posso estar vivendo simplesmente na força da carne ou numa frustração, numa decepção, porque aí eu vou falar, ó, e se eu estou passando por um momento talvez que eu quero transicionar alguma coisa na vida, mas eu tô chateado, magoado, tá na hora de voltar pro secreto. Falar, Deus, primeiro vamos resolver aqui, é interno. E depois o externo a gente vai entender o que o Senhor tem também pra gente, né? E Lucas, só uma coisinha. Nesse processo todo eu comecei a tomar uma medicação. Isso também foi algo que me balançou, né? Sim. E eu aprendi algo em Deus. Eu continuo crendo na cura. Eu continuo orando pela cura. Eu creio em Isaías 53 e creio que aquilo que o apóstolo Pedro fala, retomando o mesmo texto de que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, eu creio nisso, creio na cura em mim. Amém. E creio na cura por pessoas que estão passando por esse problema. Porém, no momento estou sendo medicado. Então eu entendo que se Deus ainda não me curou, Deus vai usar nesse processo os remédios para me curar. E isso é uma chave na nossa mente que precisa mudar. Sim. Porque isso não nos torna menos espirituais. Não. Se eu estou tomando um medicamento, eu sou menos espiritual ou não tenho fé. Eu continuo tendo fé. Sim. Eu continuo orando. E ainda para concluir com um testemunho, eu preguei sobre isso e eu orei por pessoas que estavam com um zumbido no ouvido. E uma pessoa deu testemunho dizendo assim, olha, depois da sua oração, eu nunca mais tive zumbido no ouvido. E aí vem de novo pra gente como a gente precisa crescer em Deus. Porque do meu ele não saiu ainda. Sim. Mas da pessoa Mas ele outra saiu. Então, se o meu coração é ressentido com Deus, eu vou dizer, Senhor, e eu curo o outro. Quando vai chegar a minha vez, né? Exato. Aquela coisa que a gente fica. Mas assim, um dia, Lucas, quando a gente chegar no céu, Jesus vai contar a nossa história. Amém. Sabe? Porque ele diz assim, ó, se você me confessar diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante de Deus. E esse confessar, quando você confessa diante dos homens, você, Lucas, eu, Flávios, né, seja qualquer pessoa, a gente não diz assim para a pessoa, Jesus, e confessa. Nós contamos a história de Jesus. Nós dizemos o que Jesus fez, o que ele fez na nossa vida. Nós contamos a história de Jesus. E essa é a mesma história que Jesus vai contar da sua vida. Quando você estava lá no hospital, e você falou de Jesus para aquela profissional da saúde e ela foi tocada. Essa e muitas outras. Sim. A do entregador de pizza, ele vai contar muitas histórias. E Jesus vai contar também isso como a minha história. E não por causa de mim, mas pela grandeza do Espírito Santo em mim. Sim. Então nós precisamos dar preeminência a Jesus. Porque já não sou eu mais quem vivo. Mas Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Eu acho lindo aquele texto também de Apocalipse, de que quando nós nos encontrarmos com o Senhor, cada um vai receber uma pedra branca que vai ter um novo nome. Né? Eu estava estudando texto um tempo atrás e nenhum comentarista sabe, ninguém sabe o que vai ser esse novo nome realmente. Só que vai ser um novo nome. Né? Eu pensando, né, meditando, orando, falando com Deus com relação ao texto, às vezes me vem muito a impressão de uma possibilidade, né? Não é algo determinado, porque a Bíblia não é clara com relação a esse assunto específico, mas de ser muito alguma coisa daquilo. Para mim, esse novo nome é aquilo que Deus fez através da nossa vida, ou um novo significado, porque se não fosse Jesus na nossa vida, a gente nunca ia nem chegar a poder receber essa bênção quando nos encontrássemos com Ele. Porque não é eu, mas é o que Ele faz através da minha vida. E é muito diferente, né? Exatamente. E esse é o nosso desejo. Servir a cidade, servir as pessoas, levar o evangelho dessa forma, fazer Jesus conhecido servindo as pessoas. Então, que aquele que está em casa, que está nos assistindo, Jesus vai contar a sua história. Jesus, a sua, a minha, Jesus vai contar a sua história. E quando ele contar a sua história, ele vai contar do que ele fez nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Flávio, por estar junto com a gente aqui. E você que não conhece ainda, não segue, pode seguir depois nas redes sociais, Dunamis House. Isso. No Instagram, @dunamis.house e no Facebook, Dunamis House Brasil. Beleza. E aí o pessoal pode acompanhar os cultos, o processo da igreja e abençoar também. E se quiser falar comigo, Flávios Garcia, no Instagram, manda um direct e a gente vai conversando. Amém. Obrigado, Flávio. Deus abençoe e que a igreja cresça cada vez mais lá também. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar nessa unidade juntos, celebrando muitas semanas de avivamento. Amém.